Mais uma curiosidade agora, indo para o hebraico. Hoje eu estava lendo, não me lembro como, mas eu estava lendo. Acabei parando em Sofonias, um dos profetas menores que às vezes é deixado de lado. O Antigo Testamento, infelizmente, é usado de uma forma um tanto errônea. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje. Falando sobre o verso 19 no capítulo 3, que fala sobre a restauração que Deus vai dar para o remanescente. A gente precisa colocar as Sofonias dentro do seu contexto. 20 anos antes do cativeiro de Judá. E também nos tempos de Josias, quando eles descobriram que tinha o livro da lei. Eu sempre acho essa história muito interessante. Eles brincavam de igreja, mas não tinha a Bíblia lá, né? Mas essa palavrinha aqui, Oxé, é uma palavra que talvez eu possa usar para indicar mais ou menos como a gente deve entender o texto do Antigo Testamento e o hebraico, para a gente não cair naquele erro de que tudo que está escrito no Antigo Testamento é para nós. Eu creio muito de que o que está escrito no Antigo Testamento só é nosso através de Jesus Cristo, senão ele ficaria simplesmente para o povo hebreu. Nós somos a continuação do povo de Israel, é só ler Gálatas e Romanos para ver isso. Mas a gente também precisa entender dentro do contexto o que Deus está fazendo, senão a gente não consegue tirar a mensagem que está ali. A primeira coisa que a gente sempre precisa entender é o que o texto falou para aquele povo e o que significa isso para nós. Não vai falar aquilo que não está no texto, não vai falar aquilo que nunca falou para aquele povo. Então, se o texto está falando sobre alguma coisa para aquele povo, a gente precisa entender o que significa para nós. A gente não precisa achar um significado novo, a gente precisa entender o que significava naquela época. E aqui, essa palavra aqui, ela é um tanto interessante, principalmente porque ela está no particípio. E no particípio no hebraico, ela pode dar uma ideia de continuidade, tanto como em português, mas de uma ação iminente. E eu creio que isso daqui é chave para a gente entender não só o livro, ou o texto, ou contexto linguístico, mas um particípio que dá a ideia de algo iminente é de que aquilo que está escrito no Antigo Testamento teve o seu cumprimento no Antigo Testamento. Algumas coisas não tiveram o seu cumprimento no Antigo Testamento, mas muitas delas tiveram. E no texto de Sofonias, a gente vai ver que o povo foi sim levado a cativo, o povo sim desobedeceu, Deus sim destruiu as nações ao redor, tinha Nínive, a Etiópia, os Moabitas, Amonitas e assim por diante. Então, nesse último texto, que se for ler, fala que naquele tempo Deus vai restaurar a sorte deles, que ele vai salvar, ou na verdade a palavra é deliver, que é praticamente salvar. Os que cocheiam, ele usa a mesma linguagem que está em Mica. Como é que se fala Mica em português? Miqueias. E de uma ovelha que está desviada. E ele vai restaurar a sorte deles e transformar em louvor. Como é que esse texto geralmente vai ser interpretado? Deus vai restaurar você, ele vai destruir seus inimigos, acredite nele, e enfim. Não é isso que esse texto está falando. Esse texto está indicando que de forma iminente, tanto os povos ao redor vão ser destruídos, e aqueles que permanecerem com o Senhor e continuarem cumprindo a palavra deles seriam resgatados, um remanescente. A ideia de remanescente a gente vê bastante no Antigo Testamento, principalmente nos livros proféticos, e a gente vai ver isso bastante em Isaías e também em Jeremias e etc. A ideia de que esse grupo que se mantém fiel, eles vão ser restaurados. E a gente sabe que depois do cativeiro, muitos são restaurados, muitos recebem suas terras de volta, etc. A ideia de que a gente vai chegar hoje e falar que Deus vai destruir os nossos inimigos, de que Deus vai restaurar a nossa sorte, é uma ideia um tanto estranha. Primeiro porque os inimigos aqui desse contexto eram pessoas físicas. E no Novo Testamento a gente vê que os inimigos, a gente deve orar por eles. Segundo, quem está destruindo os inimigos em Sofonias é Jesus. Ou Deus, né? E ele está trazendo julgamento sobre a terra, que inclui Judá.
Então, se a gente quiser aplicar uma mensagem através de um texto desse, a gente vai precisar primeiro entender que o juízo iminente do Senhor e a salvação iminente dele, isso a gente não fala enquanto aqui, quantos anos, o tempo, ela primeiro se estendeu a um julgamento de todos aqueles que estavam desviando-se da palavra e que estavam oprimindo, como os povos pagãos. O julgamento começou, daí continuou dentro de Judá, e aqueles que permanecessem fiéis a Deus, elas seriam salvas desse julgamento, que é a mesma mensagem que a gente encontra no Novo Testamento. Então, de novo, é importante a gente entender a questão gramatical, ver essas curiosidades, porque ela transforma o entendimento da gente do texto. Eu não posso usar esse texto e falar assim, Deus vai restaurar você, aquele que te oprimia, o Senhor vai agora... Não, não é o que o texto está falando. É o que você quer que ele fale, mas não é o que ele fala. Então, esse aqui é uma curiosidade um pouco do hebraico e de uma simples palavra, que já pode indicar para nós que esse tempo verbal que está sendo usado aqui indica algo que vai ser futuro. Ele usa depois outras palavras que vão estar no futuro. O imperfeito é um modo futuro e o perfeito com isso daqui, essa palavra, esse negocinho que a gente chama de vav, ele indica um futuro também. Mas é de algo iminente, juntamente com os outros particípios que estão no texto. Isso aqui é uma curiosidade para você que está a fim de entender um pouco mais do texto bíblico e sua interpretação.